Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá, eu sou Juremir Machado da Silva, sou professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na área da comunicação, e sou jornalista. Hoje tenho a honra de estar aqui para conduzir este debate de ideias da Aliança Francesa de Porto Alegre. O título deste nosso encontro é Língua Francesa, Variações e Plurilinguismo. Quais os desafios de hoje? Nós contamos com a participação da Simone Dornelles, que é intérprete de línguas. E nós vamos conversar com a professora Mariana Fonseca Favre, que é especialista no assunto. Antes, eu preciso dar aqui algumas informações. Primeiro, sobre a Aliança Francesa, que está no Brasil há 135 anos, 75 em Porto Alegre. É uma referência que presta muitos serviços. Por exemplo, é a única instituição no Brasil autorizada pela Embaixada da França a aplicar os exames DELF, DALF e TCF, reconhecidos pelo Ministério da Educação Nacional francês. E a Aliança desempenha um papel essencial de incentivo ao diálogo cultural franco-brasileiro, com eventos, debates, premiações, atividades artísticas e muito mais. E o debate de ideias é um evento que está consolidado, tá? Uma programação que envolve pensadores, pesquisadores, teóricos e os mais variados temas. Mas vamos assim ao que importa, a apresentação da professora Mariana Favre Fonseca. A Mariana é doutora em francês como língua estrangeira. Sua tese, defendida em 2017 na Universidade de Genebra, contribuiu para documentar, por meio da análise das interações, a intercompreensão integrada, abordagem que se propõe a construir o conhecimento disciplinar a partir da intercompreensão das línguas românicas. Ela é colaboradora da Escola de Língua e Civilização Francesa da Universidade de Genebra desde 2010. Mariana, tudo bem? Bem-vinda. Boa tarde, Juremir. Muito obrigada. Então, vamos entrar aí nessa matéria que é complexa, interessante e que tem uma pergunta condutora, né? Quais são os desafios? Mas eu queria, Mariana, introduzir esse assunto, porque é para um público bem amplo, aberto. Eu queria introduzir esse assunto te perguntando pela francofonia. Qual é o estado hoje? O que se pode dizer hoje da francofonia? Qual é a sua realidade? Qual é a sua importância? O que ela significa num mundo globalizado, em princípio dominado pela língua inglesa? Vasta pergunta, Juremir. Verdade. Então, de repente, eu acho que, para começar, já que esse evento é para um público bem geral, talvez alguns esclarecimentos iniciais, né? É verdade que, quando se fala de francofonia, pode-se pensar, na verdade, em duas realidades, né? Uma que é a realidade justamente mais social, do conjunto dos homens e mulheres que compartilham a língua francesa, que seria, então, a francofonia, que a gente escreve com um F minúsculo, mas também a francofonia tem um peso, um papel político e institucional muito representado pela Organização Internacional da Francofonia, que seria, então, a francofonia com o F maiúsculo. Então, se nós considerarmos a francofonia de uma maneira mais larga, ou seja, o conjunto dos falantes de língua materna e de língua estrangeira do francês, a gente pode dizer que a francofonia hoje tem um peso bastante importante, porque o francês, nesse sentido, é uma das línguas, que é uma das únicas línguas, na verdade, a ser faladas nos 5 continentes, né? Como língua materna e como língua estrangeira. E do ponto de vista, digamos, da população que
que ele abrange entre locutores de língua materna e estudantes do francês ou de língua segunda francesa, nós teríamos uma população de em torno de 300 milhões de pessoas. Então, o peso da francofonia, eu diria que é bastante importante. Então, justamente um peso importante e uma divisão interessante, francofonia com F maiúsculo, francofonia com F minúsculo. Nós estamos vivendo, Mariana, uma época de estudos decoloniais. Então, eu queria aproveitar para saber contigo, que é especialista no assunto, se a francofonia é uma forma de interculturalidade ou se ela se expõe a uma possível crítica ainda de tentar difundir uma língua de um país europeu. Ela pode ser vista como um eurocentrismo? Uhum. Essa é uma pergunta que me parece fundamental, Juremir, e muito interessante. Na verdade, eu acho que a tua pergunta, ela nos faz refletir a questão da norma. Que norma linguística para a francofonia? E para poder responder essa pergunta, o que me parece interessante é contextualizar para as pessoas em geral, que talvez não saibam, que se a francofonia hoje tem um peso importante, e se ela continuará tendo um peso importante na esfera mundial, é porque a maior parte dos locutores franceses, dos locutores francófonos, perdão, se encontram no continente africano. E então, essa questão do neocolonialismo me parece interessante na medida de que, para esses locutores, o francês, com frequência, ele compartilha socialmente um espaço com outras línguas, e não é um francês que não é o que seria, não é exatamente igual à norma estándar de referência padrão, que é, digamos, a norma do francês da França e particularmente de Paris. Então, na verdade, eu acho que é difícil responder essa pergunta, Juremir, de uma maneira assim, totalmente genérica, mas o que me parece importante é que, na medida em que se conceber a francofonia como instituições que seriam, se acordasse simplesmente o peso, se houvesse só uma norma de referência e que essa norma fosse imposta a todos os locutores, realmente eu acho que essa questão do neocolonialismo ela seria uma questão bastante presente. Hoje em dia se sabe que, pelo menos do ponto de vista dos estudos linguísticos, se questiona cada vez mais e se tenta ter mais abertura e levar em consideração a diversidade do francês falado na francofonia. E nesse sentido, então, seria a questão do neocolonialismo seria revisitada, mas confesso que há ainda um longo caminho a ser percorrido. Esse tipo de pergunta, claro, tem, vamos dizer assim, uma certa porosidade. É preciso dizer, claro, eu, por exemplo, sou um apaixonado pela língua francesa, então eu quero que ela se difunda no mundo. Mas eu também acompanho discussões, Mariana, sobre, por exemplo, a lusofonia. Tem um professor da Universidade do Minho, Moisés Lemos, que se bate muito pela lusofonia. E na França, como professor, como pesquisador, eu tenho muito contato com um sociólogo, Dominique Volton, que também se interessa muito pela questão aí da francofonia. E é claro que volta e meia alguém diz, pô, mas qual é o significado, né? O que traz, qual é a contribuição para a nossa época? E aí sempre surge uma palavra que me parece importante, que eu gostaria que tu falasses dela para o nosso público,
que é a questão do plurilinguismo. O que o plurilinguismo significa, o que ele traz. Porque, de certa maneira, Mariana, existe, em alguns campos, existe a ideia de que o mundo seria melhor se todo mundo falasse uma língua só. Não deixa de ser, em certo sentido, a ideologia da ciência. Se todo mundo falar uma língua só, durante muito tempo se pensava que essa língua teria de ser criada, uma língua não natural. Uma vez fiz no Colégio da França com Humberto Eco, era sobre línguas não naturais. Bom, mas essa utopia não funcionou. Então, o Esperanto, como uma língua prática, não funcionou. Então, de algum modo se pensa, bom, adota uma língua natural, a língua do momento, normalmente é a língua da potência dominante. No caso, a potência dominante hoje são os Estados Unidos. Então, qual é o valor do plurilinguismo e ele, de fato, é possível num mundo como o nosso? Outra questão fundamental, Juremir. Então, eu acho que quando se fala em plurilinguismo, na verdade, se deve valorizar o plurilinguismo porque ele é importante a diferentes níveis. Então, do ponto de vista da diversidade, do ponto de vista, o que me parece muito importante e que é uma questão que talvez não seja a primeira questão que venha ao espírito quando se pensa em plurilinguismo, é a questão da construção do conhecimento. Na verdade, se fala muito na aprendizagem de línguas, é importante aprender inglês, cada vez mais se desenvolve no campo educativo escolas bilíngues com inglês, os pais se dedicam muito não para pagar escolas bilíngues ou ir fazer um intercâmbio, etc., o que com certeza é valorizado e que deve, não tenho nenhuma oposição em relação a isso, mas com muita frequência se esquece que as línguas, a diversidade linguística, as línguas de uma maneira geral, não são simples vetores da comunicação. As línguas contribuem para a construção do conhecimento. As línguas são um olhar para o mundo, né? E eu gosto muito de uma filósofa e filóloga francesa que se chama Barbara Cassin, que cita com bastante frequência um exemplo que pode parecer banal, mas que eu acho que é bastante revelador da importância do plurilinguismo, como justamente diferentes janelas, diferentes interpretações do mundo. O exemplo dela é muito simples, ele diz respeito à maneira de dizer bom dia. Se em francês, bom dia ou bonjour, ok, é mais ou menos equivalente, mas em árabe, se eu digo o equivalente de bonjour, ou de bom dia em árabe, salam, na verdade, não é a mesma coisa que bom dia. Significa, eu lhe desejo paz. Se eu digo, se nós fizéssemos alusão ao grego antigo, uma das línguas que a Barbara Cassin estuda, que é uma especialista, em grego antigo se dizia kaire, que quer dizer desfruta. Desfruta do dia. Então, na verdade, esse exemplo que pode parecer banal, ele nos mostra que realmente a maneira de dizer bom dia já é uma maneira de abrir diferentes formas para o mundo. Então, as línguas, elas contribuem a isso. E o plurilinguismo, a importância do plurilinguismo é diferentes interpretações do mundo, diferentes maneiras de construir o conhecimento. E, nesse sentido, uma língua hegemônica, que seja o inglês ou qualquer outra língua, é bastante perigoso. Muito interessante, bonita essa parte, né, sobre como a língua expressa uma cultura, uma visão de mundo. Muito interessante, Maria. Aliás, tu estavas falando e eu fiquei pensando no quanto as línguas são vivas, elas mudam o tempo inteiro. Elas mudam menos por força das academias e mais por força de todos os falantes, de todos os usuários de uma língua.
No Brasil, por exemplo, atualmente, tem uma palavra que está perdendo força e sendo substituída por outra, que é a palavra obrigado, ou obrigada. Por quê? Porque algumas pessoas entendem que, ao dizer obrigado, eu estou dizendo que eu estou fazendo aquilo por obrigação. Eu me sinto obrigado a fazer. E quando é, ou seria, por gratidão. Então, as pessoas estão usando a palavra gratidão. Elas não dizem mais obrigado, obrigado, elas dizem gratidão. Mas aí tem um problema, porque é como se, em vez de dizer, a pessoa fosse fazer uma declaração de amor, em vez de dizer eu te amo, dissesse amor. Não é da mesma... Claro. Exatamente. A língua francesa, ela é mais, como é que eu vou dizer, mais resistente, não é boa palavra, ela é mais capaz de se proteger daquilo que poderia ser chamado de um modismo? Na verdade, Juremir, a língua francesa, ela tem, né, a Academia Francesa tem um papel de controle sobre a língua que é bastante importante, e sabe-se que os franceses, em geral, e não os francófonos, os franceses, em geral, têm uma relação bastante peculiar com a língua francesa, e eu diria que essa relação, quando ela diz respeito à ortografia, à gramática, ela é uma relação, e até, evidentemente, até justamente a mudanças lexicais, a neologismos, assim, na França se resiste mais. Mas se observa, por exemplo, que o francês evolui muito graças justamente à francofonia e a movimentos que vêm de outros países. Por exemplo, o Quebec estava muito mais avançado nas questões de feminização da língua. A França resiste muito mais. A Suíça é um pouco mais... eu tenho a impressão que ela é um pouco mais progressista que a França nessas questões de feminização também. Então, eu diria que, sim, de uma maneira geral, Juremir, eu acho que a língua que existe, principalmente com os francófonos franceses, uma relação bastante peculiar com a língua, que é muito marcada por uma história do francês como a língua da República, a única língua oficial da França, e que fez com que, enfim, as pessoas desenvolvessem uma relação que é justamente como se a língua não pudesse evoluir tanto, quando se sabe que a língua evolui nas práticas sociais e que faz parte, uma língua que não evolui é uma língua morta. A nossa questão norteadora fala em quais são os desafios de hoje. Eu imagino que os desafios sejam muitos. Um deles, me parece, é justamente essa questão do gênero, das expressões, das palavras. Não sei como cada país está reagindo. No Brasil, obviamente, a polêmica é enorme. E as soluções, elas podem resolver por um lado, mas elas geram outros problemas. Precisa alterar um sistema muito complexo e construído ao longo do tempo. Por exemplo, no Brasil, em vez de dizer amigos ou amigas, está se dizendo amigues, usando o E como um neutro. Mas o E em francês, por exemplo, é um designativo feminino. Então, ajuda numa língua, estraga na outra. Tem uma boa maneira de... Alguns especialistas da área dizem o seguinte, que se está confundindo gênero sexual com gênero gramatical. Tem realmente diferença ou o gênero gramatical é simplesmente o gênero masculino que se impôs porque os homens mandavam no mundo?
Questão bastante polêmica, Juremir. Eu não sou uma especialista dessas questões, então eu vou falar mais, enfim, do conhecimento que eu tenho, pelo interesse que eu tenho pelo assunto, e não vou me expressar como uma especialista. Eu acho que sim, que é importante fazer a distinção, obviamente é importante fazer a distinção entre gênero gramatical e gênero social, mas eu sou muito sensível a essa questão da feminização da língua e de incluir justamente a questão do, por exemplo, se poderia discutir sobre os gêneros das palavras, e isso eu acho que as questões são complexas, mas dizer que quando, por exemplo, na escola, quando se transmite as línguas para as crianças, dizer que o gênero masculino domina sobre o feminino e ensinar isso como uma regra, me parece problemático. E algumas linguistas francesas bem engajadas já propuseram de justamente, então, tentar mostrar como às vezes há uma exclusão do gênero feminino, mas que não seria tanto pelo gênero das palavras, mas seria muito mais na construção das frases e na inclusão justamente dos nomes, dos subjetivos, meninas e meninos, alunos e alunas. Me parece importante quando se faz um discurso público, principalmente público, mas me parece importante ter essa questão da inclusão. Esse exemplo me faz pensar a uma questão que nós tratamos num projeto de pesquisa, que justamente tratava da tradução de cursos online, dos famosos MOOCs, cuja a significação é Massive Open Online Courses. Nós temos um projeto de pesquisa na Universidade de Genebra, onde nós trabalhamos com cursos que pertencem a diferentes disciplinas, direitos humanos, questões mais de, por exemplo, adição às drogas, etc. E nós tentamos propor traduções multilingües desses cursos e refletir sobre justamente o que a mudança, o que a tradução para uma outra língua pode contribuir para a construção do conhecimento, o que a passagem para uma outra língua pode trazer como abertura, trazer como uma nova informação, etc. Mas para voltar, para fazer o elo com o que nós estávamos falando, nesse curso, justamente, a noção de direitos humanos é tratada num dos cursos que trata sobre a questão dos direitos humanos, em francês, se diz, na maior parte do tempo, droit de l'homme. E esse tipo de questão me parece que merece evoluir. Em português se fala de direitos humanos, em inglês houve a mudança. Inicialmente era Rights of Man, e houve uma mudança para Human Rights. Ou seja, incluir, mostrar que os direitos humanos não são um privilégio do gênero masculino, mas que são um privilégio da humanidade. Muito interessante. Tem uma polêmica que existiu no Brasil, que foi em relação à palavra presidente, quando nós tínhamos a presidente Dilma Rousseff. E os seguidores, os apoiadores da presidente diziam a presidenta. A presidenta. Isso criava, por um lado, era interessante, porque sinalizava nesse caminho, mas, por uma questão de coerência, nos levaria a dizer a estudanta. E ninguém pensou na época em dizer a estudanta. Deveríamos ou não? E no caso francês, vamos dizer, no caso, espero que não seja nesta eleição que seja eleita uma presidente na França, porque senão a escolha vai ser muito ruim. Mas quando for, chegaremos a dizer a presidenta? Na verdade, em francês,
na verdade, em francês se utilizaria Madame la Présidente. É claro, é claro, é claro. Que seria uma solução um pouco mais, talvez um pouco mais neutra, né? Mas, Juremir, o que me parece, eu acho muito complicado como linguista dizer deveria ou não deveria, né? O que me parece interessante é observar, houve polêmica, não houve polêmica, por quê? Observar a utilização, as propostas e tentar entendê-las, muito mais do que ter uma atitude normativa e dizer, não deveremos dizer assim, deveríamos dizer de outra maneira, né? Eu acho que o papel do linguista é observar a língua como ela é utilizada e entender justamente os movimentos sociais que fazem com que a língua evolua, né? Agora, eu coloquei um pouco a carroça na frente dos bois, como a gente diz em português, porque o correto seria te perguntar quais são os grandes desafios dentro do nosso tema, a questão do plurilinguismo, no teu entendimento, quais são realmente os grandes desafios de hoje, de amanhã? E eu acho, Juremir, assim, para mim, um dos grandes desafios, mas eu volto a falar sobre essa questão que nós já abordamos, é fazer com que se entenda que se houver somente uma língua, se perderá muito. Então, eu acho que, para mim, há o maior desafio, que depois pode ser declinado justamente em diferentes desafios, do ponto de vista de políticas linguísticas, do ponto de vista de políticas educativas, em relação ao plurilinguismo, é fazer com que realmente se possa entender que a diversidade linguística deve ser preservada, porque ela nos permite construir conhecimentos mais ricos, elaborados, entender melhor o mundo. Então, esse me parece o principal desafio. Junto com esse desafio, então, nós poderíamos decliná-lo do ponto de vista justamente das políticas linguísticas, por exemplo, se questionar nesse sentido, será que nós deveríamos, então, permitir que as universidades, para atrair estudantes internacionais, propusessem formações inteiramente em inglês, exclusivamente em inglês? É uma questão, será que... por exemplo, do ponto de... que importância do ponto de vista das políticas educativas, quando eu proponho, por exemplo, dentro de uma escola bilíngue, quando eu proponho, então, um programa de ensino em 2 línguas, como eu vou articular estas 2 línguas? Eu vou considerar que cada língua é uma unidade totalmente hermética e vou dizer curso de matemática em inglês, curso de filosofia em português, e nunca fazer com que essas línguas dialoguem, ou eu vou tentar justamente aproveitar do bilinguismo institucional, do bilinguismo dos alunos, para fazer inter-relações entre as línguas. Então, eu acho que para o plurilinguismo, o desafio maior para mim é em relação à construção do conhecimento e a luta nesse sentido contra uma língua hegemônica, mais uma vez, repito, seja ela qual for. Quem é hoje o grande adversário dessa ideia de diversidade, de plurilinguismo? É a globalização econômica ou é o próprio campo do saber, a própria ciência? É muito comum em ciência se ouvir a seguinte frase: a língua da ciência é o inglês. E as revistas científicas de todos os países são cada vez mais induzidas a
adotar o inglês. Algumas adotam o bilinguismo, mas, até por razões econômicas, muitas vezes, olha, faz tudo em inglês, porque haveria essa ideia de que, assim, toda a comunidade científica está unida em torno de um mesmo idioma. Ainda que o nível de compreensão e de utilização de cada língua seja muito diferente. O sujeito pode ser mais ou menos em inglês, por exemplo. Mas ainda assim isso pareceria uma vantagem. Então, quem é o grande adversário? Se tem um grande adversário, evidentemente. Uhum. Olha, Juremir, eu acho que o grande adversário justamente é essa lógica de globalização, essa lógica de... Porque, na verdade, eu acho que também é bastante importante fazer uma diferença, e eu penso justamente também nas palavras da Barbara Cassin, é necessário fazer a diferença entre a língua inglesa e o que a gente pode chamar de globish, que seria esse inglês super básico, empobrecido, um inglês que as pessoas utilizam porque se deve falar inglês, justamente porque essa é a lógica dominante, mas sem, na verdade, mas fazendo assim, se perde muitas nuances, porque não se sabe, não se tem o domínio necessário da língua para poder transmitir tudo que se transmitiria se falasse na sua língua materna, primeira, ou em outra língua, que não fosse a língua inglesa, e que o falante tivesse uma boa fluência. Então, eu acho que vários pontos. Sim, me parece que a questão, quem é o grande adversário do plurilinguismo é a lógica da globalização. A lógica da globalização, a lógica que é uma lógica que, como tu sabes, o Juremir muito bem, que se globalizou essas questões acadêmicas, de competição dentro da academia, de muita pressão para se publicar, ou seja, essa lógica do cada vez mais rápido, cada vez mais nas revistas mais cotadas, e que então todo mundo, os pesquisadores do mundo inteiro estão em competição e que precisam então ter essa língua comum que hoje é o inglês. Né? Isso me parece bastante problemático. Uma outra questão interessante em relação a isso é pensar, e isso são palavras do professor François Grand, que é professor aqui na Universidade de Genebra, na Faculdade de Tradução e Interpretação. Não esqueçamos de todos os benefícios indiretos que beneficiam os locutores nativos da língua dominante. Ou seja, nessa lógica de competição, as pessoas que falam ou que são nativas da língua inglesa ou que a dominam muito bem, têm uma vantagem potencial sobre as outras que é imensa. E essa vantagem poderia inclusive ser pensar em termos econômicos também, né? Não precisam fazer intercâmbio no exterior, não precisam seguir aulas de inglês, conseguem publicar mais, ter uma carreira que avança com mais rapidez, etc. Mas só um último elemento que eu gostaria de complementar nessa questão de quem é então o grande inimigo do plurilinguismo e fazendo um vínculo, então, com essa questão de, ok, o inglês, tudo em inglês se publica em inglês. Mas atenção, as pesquisas mostraram, penso muito nas equipes aqui da Suíça que trabalham com pesquisas sobre plurilinguismo, há de se fazer uma diferença entre o produto final, que é a publicação que vai ser, então, lida, difundida, e a maneira como essa publicação foi
concebida, articulada. Então, o produto final pode até ser em inglês, mas os pesquisadores, entre eles, falaram nas suas línguas, ou em outras línguas, né? Então, isso merece também ter uma maior visibilidade. Será que vamos ser salvos pela inteligência artificial? Eu tenho notado que os tradutores automáticos, esses que todo mundo usa aí, os do Google, por exemplo, eles estão cada vez mais eficientes. Então, de repente, aquele que precisava ir a um congresso sabendo inglês para entender as comunicações vai estar simplesmente com um dispositivo para ter a tradução automática. Será essa uma boa saída, a inteligência artificial para nos salvar, como diria o Jean Baudrillard, da nossa estupidez natural? Olha, Juremir, eu acredito que a inteligência artificial, ela já está mais do que presente nas nossas vidas, e eu acho que sim, ela facilita, e acho que para algumas coisas ela é realmente fantástica, e é verdade que mesmo nós como pesquisadores, quando eu tenho às vezes que trocar um e-mail com um colega que fala uma língua que eu não domino, eu recorro a tradutores automáticos e comparo entre eles, etc., para tentar justamente chegar no sentido mais próximo do que eu gostaria de expressar. Então, eu acho que tudo é uma questão de ponderação. Eu acho que a inteligência artificial e os tradutores automáticos, eles vão ter uma importância crescente, cada vez maior, mas eu acho que é uma ilusão pensar que eles podem substituir o ensino das línguas ou que eles vão ser autossuficientes. Por exemplo, o que seria interessante, justamente, e isso é uma questão que às vezes com os colegas de Genebra nós evocamos, é, quem sabe então, do ponto de vista da didática das línguas, incluir essas novas tecnologias no ensino. Vamos escrever um texto em português e usar 2 ou 3 tradutores automáticos e tentá-lo traduzi-lo para o francês, numa aula de francês, digamos, dada pela Aliança Francesa. Ah, tal palavra não foi traduzida da mesma maneira. Por quê? Então, ou seja, tentar entrar, quem sabe fazer dessa ferramenta que serve muito bem para comunicar, mas fazer com que ela se torne também um objeto de reflexão. Será que, então, essa palavra é difícil de traduzir porque ela tem diferentes conotações? Vamos entendê-la melhor, vamos questioná-la. Eu acho que isso é uma questão muito importante e além da ilusão da transparência. Quando a gente começa a entender que não entende, é que se vai cada vez mais se aproximando do entendimento, né? Ou seja, questionar, interrogar, me parece fundamental. No teu trabalho, inclusive na pequena apresentação que eu fiz aqui inicialmente, há uma expressão que parece muito importante, que é intercompreensão integrada. Gostaria que tu pudesses falar um pouco para os nossos ouvintes sobre o significado, a importância dessa expressão que me parece ser conceitual. Claro, não, exato. Ela é bastante difícil entendê-la para um não especialista. Então, antes de poder definir o que se entende no jargão da minha disciplina como intercompreensão integrada, me parece, primeiramente, fundamental definir o que é intercompreensão. Então, primeiro, intercompreensão, na verdade, quando se fala em intercompreensão, eu acho que a primeira coisa que se pensa é uma prática social. Intercompreensão é a capacidade de comunicar, de entender, primeiramente, uma língua que pertence à mesma família da sua língua materna, da sua própria língua, ou de uma outra língua do seu repertório que se domina bem, sem necessariamente saber falar esta língua. Para os gaúchos,
essa prática é extremamente natural, né? Nós somos muitos a cruzar a fronteira e ir ao Uruguai, principalmente ao Uruguai, mas a Argentina, entender o espanhol, compreendê-lo, mas não necessariamente falá-lo. Inclusive, com frequência, dialogar cada um na sua própria língua, né? Então, intercompreensão, a primeira questão que deve se entender é uma prática social muito usual, muito natural, bastante praticada em regiões de fronteiras, como o exemplo que eu acabei de dar. Ok, prática social. Nos anos 90, no contexto da Europa, da construção europeia, se pensou que essa prática social poderia se tornar uma abordagem didática, ou seja, se poderia aproveitar de todas as similitudes que compartilham as línguas que pertencem às mesmas famílias para tentar mostrar para os locutores, aprendizes, que se eu falo português, eu posso rapidamente entender o espanhol. E entendendo o espanhol, eu posso ter algumas chaves para entender o francês. E entendendo o francês, o italiano não é tão longe. Ou seja, se tentou didatizar a compreensão de diferentes línguas pertencentes à mesma família. Então, essa é a questão da intercompreensão como abordagem didática. E se sabe que é uma prática, é uma abordagem bastante rentável, porque em pouco tempo, com algumas horas, poucas horas, os estudantes conseguem já entender um texto escrito em italiano, escrito em francês, escrito em espanhol, sem necessariamente saber falar essa língua. Então, se fala aqui de uma compreensão parcial, né? Compreensão principalmente da escrita. Bom, isso posto, falar da intercompreensão integrada, a ideia desse conceito é dizer, ok, se eu posso entender uma língua próxima da minha língua, eu posso talvez trabalhar assuntos disciplinares nesta língua. Ou seja, eu, como brasileira lusófona, posso talvez trabalhar um assunto de história em espanhol, ou em francês, ou em italiano, história, biologia, matemática, ou seja, qualquer outra disciplina. Então, a ideia da intercompreensão integrada é a seguinte: saber que as línguas que pertencem à mesma família são suficientemente próximas para permitir uma primeira entrada na compreensão. Mas essas línguas não são totalmente transparentes, porque porque a pessoa que está trabalhando com essas línguas não as domina. E essa é a chave dessa noção. Eu não entendo tudo, eu vou então questionar. Eu vou então entender que essa resistência pode ser algo interessante para poder entrar melhor na compreensão do conhecimento que essa língua traz. Por exemplo, um exemplo muito simples, mas que é bastante útil para entender intercompreensão integrada, se eu falo justamente, se a gente fala da palavra girino, girino, num curso de biologia, se fala da palavra girino e se declina essa palavra em diferentes línguas românicas. Em português e em espanhol nós temos a mesma palavra, girino. Em italiano nós temos girare, bastante próximo. Em francês nós temos tétard. Em catalão e occitano nós temos a palavra cap-gros. Se nós nos interessarmos na língua, na formação da palavra, a palavra em si já vai nos dar alguns indícios para justamente o objeto do qual ela se refere. Girino, girar, faz referência justamente ao movimento circular que a larva vai fazer ao redor da sua própria cauda quando ela se desloca. Quando se eu falo em tétard, é muito mais tétard, faz referência a tête, ou seja, cabeça em francês, cap, gros,
tem o prefixo latim cap, que é grande cabeça também, ou seja, faz referência a uma característica morfológica da larva. Tá? Então, aí na intercompreensão integrada, a ideia é justamente poder trabalhar com diferentes línguas para ter uma outra entrada para a compreensão dos conhecimentos disciplinares, que faz com que os alunos, então, tenham uma outra visão mais rica das línguas e dos assuntos, dos conteúdos, dos saberes trabalhados nessas diferentes línguas. Muito bom. Eu sou de Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. É interessante, porque quando eu cheguei em Porto Alegre, com 17 anos, é que eu me dei conta que eu usava muitas palavras que eram palavras espanholas, vinham do espanhol, e que a gente usava sem ter a consciência do quanto aquelas duas cidades estavam misturadas. E algumas palavras até eram consideradas como erro, e, na verdade, elas simplesmente eram uma apropriação da língua vizinha. Agora, bem no início da nossa conversa, Mariana, tu falaste uma coisa que eu guardei, porque no tempo que eu morei na França, isso era recorrente. As pessoas diziam volta e meia, Paris não é a França, e que tinha muito a ver também com a maneira com a qual se fala em Paris, não é a maneira do restante da França, e não é a maneira do Quebec. Internamente, existem falantes que podem, de alguma maneira, ditar a norma e oprimir um pouco os outros, porque, por exemplo, de uma forma geral, os franceses da França, para usar essa redundância, eles se divertem um pouco com a maneira de falar dos franceses do Canadá. Uhum. Sem dúvida. Claro, Juremir, essa questão nós voltamos a abordar a questão da norma e da variação, né? A língua francesa foi efetivamente o centro da língua francesa, a norma de referência ainda é o francês falado na França, para usar essa generalização, e mais especificamente no centro, né, no centro econômico, em Paris. Né? Se divertir da maneira de falar dos outros, bom, não vou entrar em questões de se falou, enfim, tem todas, a gente poderíamos abordar questões sociolinguísticas, de glotofobia, que são questões que se falaram muito na França ultimamente, mas o que me parece interessante é sempre, e eu acho que esse movimento é um movimento que cada vez mais ele está se desenvolvendo, é que sim, existe uma norma, ainda existe uma norma de referência, não sei se poderia se dizer, sim, existe uma norma de referência, mas existem outras normas que são também totalmente legítimas. E eu acho que essa questão dos franceses do centro acharem que eles têm na verdade, uma supremacia, né, sobre os outros locutores do francês, é uma questão que merece ser desconstruída. Isso traz o que o que se chama em sociolinguística de insegurança linguística. Ou seja, eu como quebequense, ou eu como locutora do francês falado na Suíça, não vou me sentir à vontade quando eu tenho que falar perante a um locutor francês da França, porque eu tenho a impressão que a minha variedade é menos legítima. Mas quando se sabe que tudo isso é uma questão é uma construção social, né? Não são questões, quer dizer, do ponto de vista linguístico, todas as variedades e todas as línguas têm o mesmo valor. Né? São questões muito mais políticas do que linguísticas. Né?
há pouco, eu acho que faz um mês que eu li isso num jornal francês, que um deputado, não me lembro qual, um deputado estava propondo a aprovação de um projeto para coibir, para tentar impedir um pouco a penetração de palavras estrangeiras que estavam contaminando o francês. Isso é recorrente. Eu me lembro que lá nos anos 93, 94, não me lembro. Exatamente disso. Essa tentação, ela volta. Olha, vamos barrar a entrada dessas palavras que estão contaminando a língua. Mas sempre soa um pouco bizarro. Tem eficácia? Ou é simplesmente algo que surge na cabeça de um político, mas que, do ponto de vista de uma sociologia das línguas, não vai funcionar? Na verdade, Juremir, é muito complicado legiferar, quer dizer, se legifera sobre a língua, e eu acho que, bom, há que, obviamente, se necessita ter, para ter intercompreensão, então, ok, tem que ter parâmetros comuns, etc. Então, eu acho que é importante uma certa regulação, mas eu acho que é uma ilusão pensar que essas normas que vêm bottom-up, de cima para baixo, vão poder inibir movimentos sociais que são extremamente presentes no cotidiano dos falantes. E, mais uma vez, eu acho que toda a interrogação, quer dizer, são questões recorrentes, sim. Hoje em dia já faz um certo tempo, né, tem o medo da influência do inglês, mas na história do francês, o francês foi extremamente influenciado pelo italiano há séculos atrás, né? Quer dizer, e não fez com que o francês deixasse de ser francês. Então, as línguas estão em contato, porque elas vivem através dos locutores, que são cada vez mais, talvez, internacionais. Sim, o inglês, como língua dominante, ele faz com que é uma língua que tem uma importância bastante grande na criação de neologismos, e é verdade que se utilizam muitas expressões do inglês, talvez, não saberia dizer se cada vez mais, mas eu sou um pouco cética nessa questão de querer legiferar a língua, querer criar regras bastante drásticas para impedir a influência de outras línguas. Eu acho que esse é um movimento que, de uma maneira geral, não funciona, e me questiono da sua até pertinência social. Eu acho que é muito melhor tentar entender do que querer impedir. Mariana, eu fiquei fazendo perguntas porque eu sou um perguntador, sabe? É viés de profissão. A gente pergunta. Podemos ficar aqui conversando horas e horas, eu vou ter perguntas para fazer. Agora, eu queria que tu dissesses, né? Nós temos aí mais 5, 6, 7 minutos. Se, em relação ao tema proposto, se falta acrescentar algo que eu não tenha perguntado, que tu estavas preparada para explanar e que o perguntador não perguntou. Não, olha, Juremir, eu acho que foi bastante interessante, assim, a condução dessa conversa. Poderia falar, mas eu não sei se seria pertinente, também não quero cansar o telespectador. Poderia se falar de algumas especificidades locais, do francês da Suíça, mas também não sei se viria ao caso agora. Na verdade... O francês da Suíça é muito diferente do francês da França? Não, na verdade não é muito diferente do francês da França. Ele tem algumas especificidades que se situam a diferentes níveis, né, da organização linguística, lexical, morfológico, sintáxico, fonético.
se eu desse alguns exemplos bastante representativos e que às vezes as pessoas ficam bastante, assim, acham graça, seriam, por exemplo, alguns exemplos de arcaísmo do francês da Suíça. Por exemplo, não vai se dizer 70, como se diz para 70 em francês, nem 90, mas no francês falado na Suíça se diz 70 e 90. O que, na verdade, é... Porque eles lidam com dinheiro, aí eles preferem ter mais segurança na expressão. Pois, na verdade, Juremir, o que me parece interessante é justamente ver que se eu tenho 70, se eu falo em 70 e 90, eu consigo fazer uma ponte muito mais fácil com 70 e 90. Né? Quer dizer, é super complicado para o estudante de francês, quando ele está principiando, oh, mon Dieu, fala 77, oh, 70, contar. Então, números e passé composé são o terror dos estudantes na fase inicial. Exatamente. Então, tu vês, do ponto de vista didático, essa foi uma questão que nós não conseguimos abordar, mas do ponto de vista didático, sensibilizar os estudantes à variação do francês, ela é me parece uma ferramenta muito interessante de abertura e também que facilita a compreensão. Né? Não quero dizer, é claro que tudo depende do objetivo do meu estudante. Se eu estou em Porto Alegre, na Aliança Francesa de Porto Alegre, em que eu preciso formar o meu estudante para fazer um doutorado na França, é claro que eu vou trabalhar mais o francês de referência, o francês falado na França, mas isso não significa que eu não possa propor, por exemplo, documentos audiovisuais em outras variedades de francês. E até em outras variedades do francês falado dentro da França. Porque, justamente, Judemir, tu fizesses uma parte da tua formação em Montpellier, eu penso no francês de Marselha, por exemplo, que para um estudante de francês que nunca foi confrontado com essa variedade, num primeiro momento, ela pode parecer bastante obscura, mas tudo é uma questão de sensibilização. Né? Então, isso me parece interessante, do ponto de vista didático também, ter essa maior abertura. Sim, existe uma norma de referência, vai ser certamente essa que vai ser privilegiada, mas isso não significa excluir as outras. Né? Para terminar, Mariana, o plurilinguismo vencerá a batalha? Escaparemos do terrível rolo compressor de uma língua única? Olha, Juremir, eu não posso prever o futuro, mas em todo caso, o que eu gostaria eu gostaria de concluir essa entrevista lendo uma citação de um livro que se chama Et le monde parlera français, que é uma provocação, obviamente, mas uma citação que eu gostaria de lê-la em francês, e depois eu acho que nós poderíamos simplesmente tirar uma ou duas palavras-chave em português que me permitem de também responder a tua pergunta. Então, é uma citação que pode ser um pouco... algumas pessoas podem considerá-la ingênua, mas eu acredito que ela tem uma mensagem importante. Eu vou lê-la em francês, assim fazemos um pouco de plurilinguismo também, e depois nós podemos reformular o essencial em português. Então, rejetant toute forme de repli sur soi, la promotion du français et de la francophonie doit être conduite dans un esprit d'ouverture, avec l'objectif de développer l'enseignement des langues étrangères et du plurilinguisme, avec l'ambition de sauvegarder la diversité culturelle qui constitue un des plus précieux héritages de l'humanité, avec la volonté politique d'aider la francophonie à se construire un véritable espace culturel et économique de solidarité et d'échange.
Então, é uma citação que foi, então, extraída do livro Et le monde parlera français, que é um livro que foi editado em 2017 na França. Não sei se tu gostarias, Juremir, de reformular o essencial ou se tu preferes que eu comente. Eu gostaria, eu espero que realmente esse texto esteja certo, que o mundo fale francês. Ótimo, maravilhoso, um belo final, um encerramento à altura de tudo o que tu nos disseste, ensinaste aqui. Mariana Favre, muito obrigado. Obrigado também à Aliança Francesa pela oportunidade que nos deu, a mim especialmente, deste encontro, desta conversa, e eu espero que os nossos ouvintes, o nosso público, o nosso telespectador, possa tirar todo o proveito dessa bela aula. Muito obrigado. Muito obrigada, Juremir. Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.